Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Neste vídeo, vamos aprender um pouco mais sobre os complementos, sobre o verbo, vamos aprender um pouco mais a ter visão sintática, de uma maneira bastante direta. Vamos lá. Os advogados leram o contrato. É muito interessante nós visualizarmos a ideia de estrutura oracional. Isto aqui é uma oração. É muito importante que você, no dia a dia dos estudos, veja e reveja a questão estrutural da nossa língua. É muito importante que você veja a lógica dos nomes. Perfeito. Então, na estrutura oracional, nós vamos sempre visualizar a ideia de sujeito, verbo, complemento. Então, quando você encontrar a ideia de oração, oração não é apenas verbo, é mais do que isso. Então, nós temos aqui a ideia de sujeito, verbo, complemento. É claro que você pode encontrar uma estrutura apenas com o verbo em si, chove. Sim, mas é uma estrutura, digamos, fenomenal. A ideia base é esta, sujeito, verbo, complemento. Lembrar que na relação entre sujeito, verbo e complemento não existe a vírgula isolada. Então eu não posso colocar a vírgula aqui, ó, separando o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Esqueça a vírgula isolada aqui. Aliás, existe um outro vídeo bem famoso aqui no canal sobre isso. Então, a ideia é esta. Agora, é muito interessante que você visualize uma espécie de estrada entre o verbo e o complemento. Por quê? Porque entre o verbo e o complemento, quando não houver a preposição e houver um objeto, bom, qual é a ideia do objeto? Ora, objeto é coisa. Por isso é chamado de objeto. A caneta é um objeto, o papel é um objeto, o contrato é um objeto, concorda? Sim. Não é, por exemplo, como em 1915. Em 1915 não é um objeto, mas aqui é um objeto. Porque o contrato é um objeto. Ah, sim. Ou seja, os nomes gramaticais têm imensa lógica, imensa. Então, entre o verbo e o objeto, não existe aqui a preposição. Isso aqui é um artigo definido, não há preposição. A, de, em, para. Bom, daí é chamado de quê? De transitividade, porque trânsito é passagem, ou seja, o verbo é transitivo direto, porque não há preposição. Daí o objeto é chamado de direto. Então os nomes não são aleatórios. Aliás, lembrando que eu estou no Instagram, o meu endereço é @DiogoArraes. Então os nomes não são aleatórios. Então, sujeito, verbo, o trânsito para o objeto direto, então chamado de objeto direto. Certo. Vamos a mais um caso agora. Então, a relação de SVC, a questão do sinal de pontuação, da organização. Então, falou estrutura oracional? A sua mente já deve conceber esta ideia aqui. A prefeitura necessita de mudanças. Novamente. Então, vamos lá. Encontramos de cá o sujeito, de cá o verbo, opa. Agora existe a presença sinistra exatamente, da preposição. Poxa, Diogo, então quer dizer que se as pessoas não sabem o que é preposição, aí não dá para saber quase nada. Pois é, por isso é muito importante memorizar a preposição. Então, bateu o olho, você não joga nem baralho, nem carta sem saber o nome delas, não é verdade? Então, você precisa saber o nome das cartas gramaticais. Eis a preposição. Então, o sujeito, de cá, o verbo. O verbo é transitivo? Sim, o verbo aqui dá uma passagem para o objeto? Sim. Então, quando houver a passagem para o objeto, mudança é objeto? É objeto. Se é objeto, como nós concebemos a ideia do objeto, de cá é transitivo. É objeto, é transitivo. Se não houvesse o objeto, não haveria o trânsito. Aí nós veríamos aqui um nome que é o intransitivo, porque não... se não houvesse objeto. Mas aqui há um objeto, precedido por preposição, o objeto é chamado de quê? Indireto. E a estrada que você pediu para visualizar? É muito interessante visualizar este caminho, este trânsito. Então, quando o verbo for transitivo indireto, nós vamos perceber a estrada que passa pela preposição. Olha que interessante. Então, o trânsito
passa pela preposição. O trânsito passa pela preposição, que neste caso é a preposição de. Logo, o objeto é chamado de indireto. Certo? Então é importante visualizar. E é importante também entender os nomes gramaticais. Dr. Saulo nasceu em São Paulo. Mais uma vez, percebemos a estrutura oracional, a relação entre sujeito, verbo e complemento, a inexistência da vírgula e tal, devido ao início do nosso vídeo, lembramos aquela regra. Agora, vejamos, São Paulo é um objeto? É mais do que isso. Não é um objeto, apenas. E gramaticalmente é a ideia de lugar. É objeto? Não é objeto. É objeto? Não é objeto. Logo nós colocamos aqui, verbo que não possui trânsito é o verbo intrânsito, intransitivo. Ou seja, o prefixo negativo de cá. Intransitivo, não transitivo. Não há um trânsito para o objeto. Sim. Então, isto aqui recebe o nome gramaticalmente de adjunto adverbial de lugar. As ideias locativas no complemento recebem este nome especial. É um fenômeno, porque não é um objeto, é mais do que um objeto. Verbo chamado de intransitivo, adjunto adverbial de lugar. Dr. Saulo nasceu em São Paulo. Em São Paulo, então, adjunto adverbial de lugar, o verbo é intransitivo. Por que deste nome? Porque não é um objeto. Se fosse objeto, aí seria transitivo direto ou indireto. Perfeitamente? Muito bem, esta é a visão tradicional. Agora, vamos à frente. A população ficou impaciente. Bom, quando houver, então, de cá, sujeito, de cá, questão do verbo, e de cá, uma característica. Quando houver uma característica, um estado, uma qualidade do próprio sujeito, há um nome especial. Este nome de cá, predicativo. Qual é a tradução deste nome especial? Predicativo é, traduzindo em termos bem miúdos, predicativo é uma característica. A característica de quem? Aqui, impaciente. Quem é impaciente? Quem é impaciente? O sujeito. Sim. Característica do sujeito, predicativo do sujeito. Os nomes gramaticais podem ser um tanto quanto bizarros, mas possuem uma tradução. Quando houver esta relação e um verbo pouco significativo, como assim pouco significativo? Eu posso apagar que a estrutura continua tendo sentido. A população impaciente, impaciente a população. Este tipo de verbo pouco nocional, pouco significativo, é chamado de verbo de ligação. Não há relação com o trânsito, por quê? Porque também impaciente é um objeto. Claro que não é objeto. Então, aqui há sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Certo? Curtiu? Clique em curtir. Se você curtiu, ative as notificações. Eu também estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. E aqui abaixo nos comentários, uma série de informações gratuitas. Já eu começarei novas turmas com cursos muito transformadores ao seu dia pessoal, ao seu dia a dia pessoal, ao seu dia a dia profissional. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.